Punto Tijet, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento, se não vai ser uma bomba nas suas mãos. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos, negativos, detalhes para você ficar ligado antes de comprar um carro desse, levar para sua garagem. Tudo na ponta da caneta. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Punto Tijet aqui em análise é com motor 1.4, 16 válvulas, turbo, gasolina, câmbio manual, ano 2014. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022. Começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 53.041. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 56.866. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver comprando esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 57.399,74. Claro que dependendo do estado de conservação, da quilometragem, você vai encontrar anúncios um pouco acima desse valor. Então eu diria para você separar ali uns R$ 60 mil para você já levar um carro desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o carro já no seu nome. Mas falando aqui agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido sobre o valor de tabela FIPE de 2022, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais. E sim sobre o valor de 2021, que estava na época cotado em R$ 41.251. Então 4% desse valor vai dar R$ 1.650,04. Você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento. Esse ano aqui no meu estado foi cobrado o valor de R$ 135,95. Assim como um seguro, que é muito interessante você pensar em fazer para um carro desse. Eu vou considerar aqui uma média de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que é um percentual que eu costumo utilizar aqui nos vídeos do canal. Então, para a comparação ficar mais justa, vai ficar em R$ 2.843,30. Mas tenha em mente que, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor, porque ele vai depender da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores. Esse carro também, ele é de proposta mais esportiva, com peças de acabamento mais caras, exclusivas dessa versão. Então tende a elevar esse preço de seguro lá para cima, o índice de roubo também um pouco mais elevado. Tudo isso vai contribuir para o seguro ficar mais caro. Então tenha este número que está aparecendo aí para você apenas como uma média. Mas falando agora aqui em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2019. Na época, esse carro estava custando R$ 42.927. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.646,33. Em percentual dá 8,17%. Eu diria que para a sua categoria aí dos esportivos, é um carro que teve uma inflação bem considerável, muito acima de vários de seus concorrentes. Geralmente esses carros tendem a se desvalorizar um pouco mais comparado com suas outras versões mais urbanas, mas aqui estamos vendo em números que esse carro teve uma alta procura nos últimos meses. Mas é claro que isso pode ser algo de momento também. Eu não olharia para esses números com tanto otimismo, pois no futuro próximo, se os carros começarem a cair de preço novamente, veremos esses carros aí de proposta esportiva tendendo a se desvalorizar um pouco mais também. Porém, aqui no momento, essa inflação que ele teve no seu preço foi tão expressiva que ela praticamente compensou todos os outros custos envolvendo documentação e seguro. Olha que curioso. Somando aqui o IPVA, licenciamento e seguro e descontando a inflação que esse carro teve,
ainda sobrou um saldo anual de R$ 17,04, o que dá por mês um saldo de R$ 1,42. Podemos dizer que houve praticamente um empate técnico, né? Mas, ressaltando novamente, se você comprar um carro desse agora e quiser vender daqui uns 2 a 3 anos e lá os carros tiverem desvalorizado mais, você vai ter que somar aos custos envolvendo documentação e seguro, o custo que ele vai ter aí de depreciação. Mas falando agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Punto Tijet? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Colbrec com sensor de desgaste vão ficar em R$ 211. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 440. Kit de velas da NGK, e essas aqui são de Iridium, R$ 419 as 4 velas. Já os pneus nas medidas 205, 50 17 vão ficar em R$ 3.116 e eu cotei aqui os Michelin Primacy 4. Óleo de motor, para essa linha aqui, né, dos motores Tijet, né, baseados no Fire, a Fiat especifica a viscosidade 15W40. E esse motor pega 3,3 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Petronas Cylinder Perform API SN Plus, vão ficar em R$ 160. Já a correia de acessórios, cotei da Gates, vai ficar em R$ 56. E aqui não tem tensor incluso, é o preço só da correia. Já o kit de correia dentada, essa aqui já com tensor incluso, ambos da Gates, vão ficar em R$ 263. Falando agora em filtros, começando pelo filtro de ar do motor, da Japan Parts vai ficar em R$ 41. Já o filtro de óleo, também da Japan Parts, R$ 42. E esse aqui ele é um refil com o O-ring incluso. Já o filtro de combustível, para esse modelo aqui de Punto, tem 2 que são aplicáveis. O primeiro aí que vai aparecer no somatório ficou em R$ 41, de código FCBR14S. Tem também o FCBR16S, vai ficar um pouco mais barato, R$ 27, ambos cotados da Japan Parts. Já o filtro do ar-condicionado, encontrei aqui da Manfilter por R$ 34. Falando agora em amortecedores, encontrei aqui os 2 dianteiros da Nakata e os 2 traseiros originais Fiat Mopa. Vão ficar em R$ 1.665 os 4 amortecedores. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, não vai entrar aqui custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Punto Tijet 2014, vai ficar em R$ 6.488. Para a categoria dos esportivos, eu diria que é um custo até acessível. Para você que quer entrar para esse segmento aí, é uma boa opção para começar. E se podemos falar de alguns vilões aqui dessa manutenção, foram os pneus, né? Acima dos R$ 3.000 aí os 4, mas você pode encontrar pneus aí de outras fabricantes com preços um pouco mais acessíveis e os discos de freio que ficaram também um pouco mais caros, assim como as velas, mas também estamos falando aqui de um carro de maior desempenho, maior performance, então essas peças também têm que vir dimensionadas para atender a essas exigências. Mas falando agora nos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um carro com motor apenas a gasolina. E a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 60 litros. Então vai ficar em R$ 359,40 para enchê-lo. Falando aqui em consumo, peguei dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 9,1 km por litro. Já na estrada, 10,3. Dependendo da sua forma de guiar, se você não tiver muita pressa, antecipar o tráfego à frente e dependendo do trajeto, dá para fazer médias um pouco melhores, principalmente na estrada. Algo em torno de 12, 12,5 eu diria. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, na parte de autonomia agora, na cidade com o tanque cheio esse carro pode rodar 546 km. Se for na estrada dá para rodar 618.
O tanque tem um volume médio, aí, 60 litros de capacidade, bem adequados, então a autonomia não fica muito prejudicada. Mas falando agora da lista de equipamentos, como vem de série essa versão T-Jet, né? Já conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Sentiu falta de algum item aí bem comum, que é o alarme, na verdade? Esse vem como opcional. Olha que curioso, num carro desse aí, dessa proposta, tinha que pagar a parte para vir com alarme. E além do alarme, também contava com ar-condicionado digital, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar panorâmico, além de airbags laterais e airbags de cortina. Já o sistema de som vem bem completinho considerando o ano do carro. Conta com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e uma caixa subwoofer já no porta-malas para ter uma qualidade melhor de áudio, o que é bem interessante. E ainda contava com o opcional de central multimídia com GPS. Mas falando aqui em conjunto mecânico, esse motor T-Jet nada mais é do que um motor Fire modificado para desenvolver maior potência e torque. E como ele faz isso? Primeiro, com um cabeçote multiválvulas, né? Então aqui ele é um duplo comando de válvulas acionado por correia dentada, com turbo compressor e injeção indireta de combustível, né? Ainda é a multiponto, ou seja, trabalha com sistema de baixa pressão. A potência fica em 152 cavalos a 5.500 RPM e o torque fica em 21,1 kgfm a 2.250 RPM. Então, bastante torque já em baixos giros, o que é bem interessante, é o que se espera da pegada de um motor turbo alimentado. Para um carro de 1.263 kg, a relação de peso-potência ficou em 8,3 kg por cavalo. Excelente! E o 0 a 100 ficou em 8,3 segundos. Muito bom para as arrancadas, para as retomadas de velocidade. Ótimo! O câmbio é manual de 5 marchas, os engates não são dos melhores. Mesmo numa pegada esportiva, a Fiat não teve um cuidado de melhorar os engates desse câmbio, mas mecanicamente falando ele é bem confiável, bem resistente, até adequado para a proposta, porém ele tem uma quinta marcha um pouco mais reduzida, claro, visando o desempenho, mas em velocidades de cruzeiro, em momentos ali que você quer andar numa tocada mais tranquila, você vai perceber um giro um pouco mais elevado, vai perceber que esse carro pede uma sexta marcha, ou pede pelo menos uma quinta marcha um pouco mais alongada. Já o sistema de suspensão é simples, conta com McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva um pouco mais barata, sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, bem dimensionados para a potência desse carro. Já a direção é hidráulica, convencional. O porta-malas é pequeno, 275 litros de capacidade, mas aqui estamos falando de um hatch compacto premium, de pegada esportiva, então tá longe de ser um carro de proposta familiar, né? Porém, se você não for levar ninguém no banco traseiro, dá para aumentar um pouco essa capacidade de carga, porque ele conta com encosto bipartido e rebatível. Mas falando aqui dos pontos positivos principais de se pegar um carro desse, primeiro aqui é o desempenho. Para quem gosta da pegada esportiva, gosta de carros de alto desempenho, aqui ele tem uma boa relação de peso-potência, vai te proporcionar ultrapassagens rápidas com segurança, além de boa estabilidade ao fazer curvas, mesmo não contando com suspensão independente na traseira. Ele tem um bom acerto ali de carroceria para não rolar muito em curvas de alta velocidade, o que é interessante. Além disso, ele até tem uma boa lista de equipamentos, mas se você pegar um carro desse aí com todos os opcionais, ou a maioria deles pelo menos, se for pegar aí só com os itens de série, vai faltar até o alarme. Então é algo para ficar atento. Mas além disso, tem um custo de manutenção, como vocês viram aí em números, razoável, considerando a categoria desse carro. Então, como eu disse, para você que quer entrar para o mundo aí dos esportivos, pode ser uma boa primeira opção. Porém, tem que falar aqui dos pontos de atenção, pontos negativos. Primeiro aqui é que esse motor pode apresentar alguns problemas crônicos, como falha na polia do virabrequim, trinca no coletor e trinca na carcaça da turbina. Isso é bem comum nessa linha de motores T-Jet. Nesse caso, a manutenção não vai ser barata. A manutenção corretiva
sempre vai ser mais cara. Uma coisa é você fazer as trocas de óleo e filtros ali no tempo correto. Outra coisa bem diferente é você precisar trocar uma turbina dessa, precisar abrir para trocar uma polia do virabrequim, é você precisar comprar um coletor novo, então tenha isso em mente. Além disso, como eu falei na parte de câmbio, né, os engates são imprecisos, a quinta marcha é um pouco mais reduzida, tem até alguns recalls abertos aí para o câmbio, então antes de comprar um carro desse, verifique se todos eles foram atendidos, senão você não vai conseguir nem mesmo transferi-lo para o seu nome. Além disso, o consumo de combustível é um pouco mais elevado, como não poderia deixar de ser num carro dessa proposta. Os pneus são de perfil baixo, são um pouco desconfortáveis em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Farol de foco simples, apesar de ter uma boa iluminação, mas quando você utiliza o farol alto, ali a região mais próxima, né, que seria a iluminação do farol baixo, fica apagada, fica um pouco mais escura, pode incomodar um pouco. Porta-malas é pequeno, além disso tem um alto índice de roubo, aliado a peças de acabamento mais caras, um pouco mais exclusivas dessa versão. Então o seguro vai tender a ser mais elevado, não tem jeito. Então, pontos para você ficar atento antes de levar um ponto T-Jet para sua garagem. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você compraria um carro desse? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre um ponto T-Jet e um outro carro? Muito provavelmente lá já tem um vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.